Olá, meus amores! O nosso trabalho de hoje é essa capa para botijão, confeccionada no tecido Oxford, tá, gente? Agora sigam aí com o passo a passo, mas não deixe de dar uma curtida nesse vídeo e de também se inscrever no meu canal. Para iniciarmos a capa, vou utilizar aqui, ó, primeiramente, 1 metro de Oxford, tá? Na cor branca, uma tesoura, a fita métrica, eu tô usando aqui, tem aproximadamente uns 3,5 metros de viés, certo? E um pedaço de folha de papel, pode ser qualquer papel para você poder recortar a primeira parte. Em seguida, eu vou fazer um quadrado, tá? De 19 centímetros. Recorto ele. Depois, ó, eu vou dobrar assim, ó, ao meio, dobro uma vez, dobro novamente. Certo? Aqui agora a gente vai cortar aqui, ó, certo? Para ficar um círculo. Eu posso até dobrar mais uma vez. Ó, dobro mais uma vez e aqui eu marco onde vai ficar a parte que eu tenho que passar com a tesoura. Certo? E aqui eu só venho e corto. Ok, ó, nós já estamos com o nosso círculo e já estamos com a demarcação aqui do meio, ó. Aqui, ó, eu vou passar um risco aqui, ó, do meio, certo? Pra fora. Aí, se eu quiser, eu posso até cortar, se não, eu só corto mesmo no tecido. Que aqui a gente vai fazer, ó, uma abertura, ó, dessa forma no tecido. Agora, eu vou pegar o tecido, ó, eu pego em uma das extremidades, ó, em um cantinho, dobro. Esse tecido, ó, vou dobrar também o molde que a gente fez. É que a gente, para não estragar tecido. E aqui eu já vou e tiro o pedaço. Ok. Observa, ó, do corte, né? Eu posso colocar o molde ainda por cima. E aqui eu vou e corto, certo? O tamanho da abertura que a gente fez. A nossa partezinha de cima já está recortada. Agora eu vou cortar a parte da saia, certo? Da capa. Então, ela vai ter uma altura de 52 centímetros, certo? Porque eu vou deixar a parte de dentro, que é a parte da costura, certo? E ela vai ter 1,20 m de largura. Então, daí, ó, eu vou medir esses 52 centímetros. Depois que eu medir os 52 centímetros, eu venho e faço um picô, olha, um cortezinho com a tesoura. Aí, aqui, eu puxo essa linha, certo? Para ficar fácil na hora do corte. Então, olha, ele puxa com facilidade o fio. Ó, observam que fica, ó, o risquinho bem onde a gente deve cortá-lo. Aí, isso aqui facilita demais, certo? Que o nosso corte sai com precisão. Ok, ó, já tirei, certo, o pedaço, só lembrando, ele tem 52 centímetros aqui de altura, certo? Por 1,20 m de largura aqui, ó, certo? O comprimento dele maior tem 1,20 m e a altura aqui tem 52 centímetros. Essa partezinha aqui de cima, ó, ela tem de diâmetro 19 centímetros, certo? Lembra que a gente fez o quadradinho? Dobramos ao meio e depois recortamos o círculo.
Agora eu vou passar o overlock em volta, certo? Dele todinho. Caso você não tenha overlock, você pode passar o zigue-zague, certo? Que é só porque esse fio dele aqui, ó, é fácil de soltar. Então, para não ficar desfiando, a gente passa o zigue-zague ou a overlock em volta de todo ele. Já passei o overlock, certo? Tanto aqui na lateral como na partezinha de dentro. E aqui, gente, nessa parte de baixo, ó, em uma das laterais, eu deixei o retinho mesmo, certo? Aqui na parte de baixo, ó, na hora de passar o overlock, eu tirei o cantinho, certo? Mas você também pode tirar antes com a tesoura, porque na hora de apregar o viés, fica mais fácil quando tá assim um pouco oval, certo? Que a gente tirou esse cantinho. Agora, antes na gente prender a parte de baixo aqui nessa partezinha de cima, a gente vai passar o viés primeiro, certo? Eu vou começar, ó, passando o viés nessa partezinha aqui de dentro, certo? Na hora de prendermos o viés na parte do tecido, observa, ó, que ele é fechadinho assim, certo? A gente abre ele, observa que ele tá dobrado. Então, essa parte daqui é a parte de cima do tecido, ou seja, o meu lado direito. Então, eu vou colocar ele na parte aqui, ó, do avesso, certo? Apenas uma lateral aqui, ó, na parte do avesso. E aqui a gente vai costurar, olha, do lado para ficando do lado direito, certo? Ó, eu vou pegar, aí eu vou virar assim. E aqui é que eu vou passar a costura, certo? Esse lado aqui é o meu lado direito do tecido. Então, eu vou vir, ó, passando a costura aqui nessa parte. Observa, ó, que a distância já tá aqui marcada no viés, ó. Essa é a distanciazinha que eu vou colocar. Gente, eu não corto o viés, certo? Só depois que a gente fizer toda a costura é que eu recorto o viés, certo? Que é pra gente não desperdiçar tecido. Então, aqui, ó, eu coloco e venho fazendo essa costura. Chegar nessa partezinha aqui, ó, que é dar a volta, a gente dá uma levantadinha aqui no pé da máquina, certo? E aí, a gente dá uma organizada no tecido. Agora, ó, aqui eu tiro e recorto aqui, ó, tanto a linha quanto o pedaço do viés. Ok, ó, já terminamos de fazer toda a costura, certo? Ó, esse aqui é o meu lado avesso do tecido, esse aqui é o meu lado direito do tecido, certo? Ó, você observa que aqui, ó, como tá dobradinho, agora é que a gente vai dobrar, certo? E vamos virar aqui pra parte de cima, certo? Do tecido. Aqui agora que a gente vem virando, observa que dá certinho para encaixar, mas para isso você tem que costurar exatamente naquela dobrinha do viés, ó, certo? Ó, bem na dobrinha, que é para dar certinho aqui para encaixar. Agora, pra gente vir costurando, como é que eu faço? Eu vou colocar no zigue-zague da máquina, certo? Um pouquinho só do zigue-zague. Ó, observa que a máquina está no zigue-zague, aí aqui a gente vai indo devagarzinho, ó. Ok, ó, já terminei de prender, observa ó, como é que fica. Porque nessa parte do zigue-zague ó, é mais fácil, porque não vai ficar nenhum lugarzinho sem prender. O caso cheio fique bem próximo, mas ela prendeu aqui, ó, bem na beiradinha, então não corre o risco de desprender depois, certo? Ó, vamos ver o outro lado, ó, a partezinha de dentro, como é que fica, certo? E aqui é a partezinha de fora. Agora, nós vamos prender, ó, a parte aqui
a partezinha de fora. Então, eu vou deixar um pedaço do viés, assim, ó, passando, que é depois pra gente fazer a laçadinha, certo? Observa que esse é meu lado direito, então eu vou colocar, ó, o viés aqui, vou abrir ele, certo? Que eu quero só uma lateralzinha do viés. Vou colocar ele aqui, ó, virado pro meu lado esquerdo, certo? Que é o lado de baixo, e vou costurar aqui do meu lado direito. Ó, eu deixei aqui aproximadamente uns 10 centímetros. Aí eu coloco na máquina. Observa que eu coloco sempre a mesma distânciazinha aqui, ó, que tá passando, que é a dobrazinha do viés, que é a largura da minha costura. Ok, chegamos aqui no final. Ó, eu vou tirar, cortar, ó, deixar mais ou menos o mesmo tamanhozinho que a gente deixou do outro lado. E vou tirar da máquina. Ó, observa como eu falei que esse é do meu lado direito. Ah, tá, gente, sempre quando eu vou passar a costura, eu passo na costura reta, viu? Só quando eu vou fechar o viés é que eu coloco no zigue-zague. Vou virar, tenho que começar do mesmo lado que eu iniciei. Que agora eu vou colocar no zigue-zague. Lembra que eu coloco só um pouquinho no zigue-zague, certo? E vou começar a costura da pontinha que eu deixei. Ok, nós já estamos com a parte de cima, ó, finalizada, certo? Aqui agora, ó, é só a gente fazer agora a parte de baixo. Onde irei começar? Observa que tem uma parte de cima, certo? Ó, que eu deixei o cantinho reto.
E tem a parte de baixo, ó, que eu fiz essa voltinha aqui no canto. Então, essa voltinha vai ficar para a parte de baixo. Então, a gente vai passar o viés nessa lateral aqui, certo? Passando por essa voltinha na lateral de baixo, passando por outra voltinha e subindo. Nessa parte de cima, que é a parte onde a gente vai pregar, nessa outra parte que a gente já fez, não precisa passar viés. Então, a gente vai começar o viés aqui desse lado. Esse lado aqui é o meu lado direito. Então, vou fazer da mesma forma, ó. Vou pegar o viés, vou abrir ele, aqui é só de um lado, que é o meu lado que eu vou costurar. Viro assim, coloco aqui no meu lado avesso do tecido, certo? E vou passar uma costura. Agora, ó, coloco na costura reta. E vou na máquina novamente. Sempre procurando costurar, ó, bem nessa marcazinha aqui do viés. Se você tiver dificuldade com viés que é estreitinho assim, gente, tem umas versões do viés mais larga, viu? Já apreguei todo em volta, agora eu vou começar a costura novamente onde a gente iniciou essa pregar o viés. Aí agora eu vou virar, ó, já tá dobradinho mesmo, eu só vou virar aqui. Vou colocar no zigue-zague, um pouquinho só. Ok, eu já terminei de prender todo ele. Olha aqui a voltinha, como é que fica. Certo? Agora, ó, essa parte que ficou aqui, a parte de cima, que é a parte que a gente vai prender naquela primeira parte que a gente fez, nós vamos franzir essa parte. Aqui, ó, lembra que eu deixei 52 centímetros? Então, a gente vai usar aqui, ó, aproximadamente 1 centímetro pra gente franzir e o outro aqui meio centímetro pra gente poder prender. Então, aqui, ó, eu vou colocar naquele ponto pra ele franzir, já pode franzir na máquina, ou você pode franzir na mão, tá? Não tem problema. Acho que ficou muito. Ok, ó, a partezinha de cima tá franzida, certo? Aqui agora é que nós vamos prender aqui, ó, nessa lateral. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que colocar aqui em cima. Essa é a partezinha mais chata, mas aí dá trabalho, mas a gente tem que ir fazendo. Então, eu vou colocando, certo? Vou fazendo, ó, uso de alfinetes. Ó, eu deixo passar, ó, só um pouquinho. Como é que eu aprego? Eu prego aqui na parte de cima. E vou colocando os alfinetes, ó, porque essa abertura aqui é a abertura que tem que ficar na capa, certo? Precisar, eu aperto mais um pouco franzido, certo? Senão eu folgo mais e tentando deixar a mesma distância aqui da parte pra dentro. Aí aqui a gente vai colocando e vai
arrumando até completar toda a volta. Já coloquei, ó, em volta de toda a partezinha de cima. Já tá preso, ó, com alfinete. Você pode também prender a mão, viu? No enlinhavo pra ficar certinho. Aí aqui, ó, como é que a gente faz? Eu vou tirar o primeiro, vejo a distância, coloco a costura reta, certo? E vou fazer essa costura aqui por cima. Só que eu não vou costurar mais em cima do viés. Eu vou costurar, ó, bem aonde separa aqui o viés, certo? Do tecido. Aqui, ó, eu vou vendo a distância, certo? Ó, se tá certinho. E vou fazendo essa costura. Aqui a gente vai ajeitando, certo? Ó, para que o franzido vai ficando bem organizado. Ok, ó, já aprendemos, certo? A parte de cima. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar aqui, ó, toda a capa. Certo? Vamos tirar os excessos de linha. Quero que vocês vejam aqui também, ó, na parte de dentro, ó, como fica bem organizadozinho. Aqui na partezinha de fora. Ok, ó, nós já estamos com a nossa capa finalizada, certo? Ó, aqui é a partezinha que a gente vai prender. Quando colocar lá no botijão, ó, a gente vai fazer o nozinho. Agora eu vou colocar a capa no bujão para vocês verem o resultado final.